O Sofisma da Bruxa de Monty Python. Oh, ciência? Ah, tecnologia? E o que mais? E história. Ciência, tecnologia e história. Episódio de hoje: O Sofisma da Bruxa de Monty Python. Bem, primeiro temos que saber o que é um sofisma. Sofisma vem do grego sofisma, que significa a sutileza do sofista. Sofista, por sua vez, vem do grego sophistes, que era o nome dado a um indivíduo considerado mestre do saber. Se um sofista diz um sofisma, ele está dizendo algo o quê? Bem, nós vemos que o sofisma é algo que tem sutileza. E o que é sutileza? Sutileza é um pormenor ou nuance cujo entendimento exige perspicácia. Quer dizer, é um detalhe que exige atenção por parte de quem vê ou ouve. Neste exemplo, temos uma imagem de uma praia, com muita gente e muita coisa nessa praia. A praia está lotada. Então, para você encontrar alguém, uma pessoa específica ou algum objeto específico nessa figura, você tem que prestar atenção, procurar pelos mínimos detalhes. Você pode facilmente passar os seus olhos sobre a figura e não perceber alguém que está lá. Então, a sutileza é isso, é alguma coisa que pode facilmente ser despercebida. Bem, então, o que é o sofisma? O sofisma é um erro de pensamento, em que deliberadamente, quer dizer, por vontade daquele que está fazendo, se empregam argumentos falsos, com aparência de verdadeiros. Sofisma é uma falácia. A falácia é um sinônimo de sofisma. Sofisma também é qualquer argumentação que procura induzir alguém em erro. Então, alguém, de maneira proposital, está criando um erro de pensamento, está empregando argumentos falsos, mas dando a eles a aparência de verdadeiros. Para quê? Para induzir aquele que está ouvindo a cometer algum erro, ou a acreditar em alguma coisa que não é verdade. Sofisma é, portanto, algo falso que uma pessoa esperta faz parecer verdadeiro. Todo sofisma tem um pouco de verdade, e é esse ingrediente que faz ele parecer verdade. Neste exemplo, temos o aluno falando com a professora. Não pude fazer a tarefa porque meu computador pegou um vírus, e esse vírus contaminou meus lápis e minhas canetas. Pode ser que na afirmação do aluno, uma parte da sua afirmação seja verdadeira. Pode ser que o computador dele realmente tenha pegado um vírus, mas o fato do vírus ter contaminado lápis e canetas, isso é improvável. Mas ele utilizou uma provável informação verdadeira para construir uma argumentação com a intenção de induzir a sua ouvinte, a professora, a um erro. O fato de alguma coisa ser possível, quer dizer, que ela pode acontecer, não significa que ela aconteceu. Então, o fato de alguma coisa ser possível não quer dizer que ela é verdadeira. Aqui temos um exemplo da história do Miguelito, o coleguinha da Mafalda. Miguelito também está numa situação que está falando com a professora da escola, e ele diz: primeiro o aquecedor explodiu e metade da minha casa foi pelos ares. Isso até pode ter acontecido. Depois estourou o encanamento e inundou todo o resto, enquanto um curto-circuito incendiou mais um monte de coisas. Também é uma coisa possível ter acontecido. Mais tarde vieram os ladrões que roubaram o que sobrou. Também é algo possível. E aí finalmente ele conclui: e depois, quando eu fui apagar uma coisinha, a folha da lição rasgou, professora. Então, o Miguelito ele construiu todo um argumento para justificar por que a folha da lição
do caderno de tarefas, rasgou. Então, as coisas que ele disse, elas têm a possibilidade de terem acontecido, mas não significa que elas aconteceram. Não significa que elas são verdadeiras. E o encadeamento que ele criou. Então, o fato da folha ter rasgado não necessariamente tem relação com os outros eventos. Na verdade, o Miguelito ele está mentindo, né? Então ele criou vários argumentos falsos para justificar alguma coisa verdadeira, algo que realmente aconteceu. E aí, para tentar dar uma ilustração bem profunda sobre o sofisma, a gente escolheu um filme, Monty Python e o Cálice Sagrado. Este é um filme de 1975. É uma sátira à Demanda do Santo Graal, que é um conjunto de obras sobre o rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. Vamos falar sobre uma cena específica. A cena que nos interessa, a sequência que nos interessa, acontece quando o rei Arthur está para encontrar Sir Bedivere, que na mitologia arturiana é o cavaleiro que devolve Excalibur para a Dama do Lago. Nas lendas arturianas, o rei Arthur é ferido em batalha contra Mordred. E o Sir Bedivere, ele leva a espada Excalibur de volta para a Dama do Lago, que foi quem a entregou ao rei Arthur. E o rei Arthur e o Sir Bedivere, eles são personagens da cena da qual nós vamos falar para tentar nos aprofundar na questão do que é um sofisma. Bem, a cena começa com uma multidão que está arrastando uma suposta bruxa por uma vila medieval na Inglaterra. E aí as pessoas estão gritando: temos uma bruxa! Encontramos uma bruxa! Do lado direito desta cena, desta imagem, a gente pode ver ali a bruxa, né? Na verdade, a mulher que está com um nariz falso ali, né? Alguém botou um nariz falso nela ali, estão arrastando essa mulher. Bem, e a multidão está gritando fervorosamente: queime a bruxa! Queime a bruxa! E eles levam a suposta bruxa até Sir Bedivere, que é um cavaleiro que acabou de soltar uma pombinha branca, está sobre uma plataforma. Sir Bedivere ergue a viseira desajeitada do seu elmo, né, que se fosse realmente ser usado em batalha ia ser bastante complicado. Então um dos membros da multidão, um dos aldeões, ele diz: temos uma bruxa, podemos queimá-la? Bem, uma questão talvez que surge aqui, né, nesse cenário medieval, né, em que acontece a cena do filme aqui, qual é a razão, né, de queimar uma bruxa? Por que queimar uma bruxa? A gente tem que lembrar que nós estamos falando da Inglaterra, da Idade Média, estamos falando, né, de um período que a Igreja Católica, né, tem um grande poder, né? E aí nós temos o seguinte, né? O Antigo Testamento, na Bíblia, ele condena a feitiçaria. O cristianismo medieval, ele esqueceu do amor de Cristo, de acolher as pessoas, perdoar as pessoas, né, de amar o próximo, mas ele lembrou da lei mosaica, ele lembrou de toda a lei bastante dura que está no Antigo Testamento. Em Êxodo 22, versículo 18, está escrito: a feiticeira não deixarás viver, que é um outro modo de falar, né, que matarás as feiticeiras, né? É uma das contradições, né, do livro, né, porque está escrito também no mesmo livro: não matarás. Aí, em Deuteronômio 18:10, que é um livro que repete muitas coisas que estão no livro de Êxodo, e também em Levítico e Números, está escrito: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Então, esse outro versículo, ele diz que não há possibilidade de permitir a feitiçaria. São pessoas que devem ser excluídas da convivência. Então, baseado nisso, né, é que o cristianismo medieval condena a bruxaria, a feitiçaria, né, e condena a morte às bruxas.
Aí Sir Bedivere, ele questiona a multidão. Pergunta, como sabem que é uma bruxa? Aí alguém responde, parece uma bruxa. Então essa é a justificativa. Ela parece uma bruxa. Logo é uma bruxa. Observe o argumento. Parece uma bruxa. Logo é uma bruxa. Esse argumento, se a gente generalizar, ele quer dizer que se algo parece com alguma coisa, logo esse algo é essa coisa. Será que isso realmente está correto? Será que esse raciocínio está correto? Bem, vamos aplicar a um caso particular. Vamos pensar o seguinte: aquele sujeito parece com um ladrão. Logo, é um ladrão. E aí alguém pode falar, podemos prendê-lo? Assim como perguntaram da bruxa, né? Podemos queimá-la? O que você acha disso? Bem, parecer não é ser. Pense no seguinte: se você tiver um sósia e seu sósia cometer um crime, você também comete um crime? Eu acho que não. Por curiosidade, há um artigo da BBC que fala sobre as chances de você ter um sósia. François Brunelli fez um trabalho de fotografar mais de 200 pares de sósias no mundo. E eram pessoas que não eram parentes, não eram irmãos gêmeos, mas eram pessoas que eram extremamente parecidas. Então, imagine a situação, você tem um sósia, e esse sósia comete um crime. Então, você é condenado, porque você é parecido com ele. Você acha que isso é certo? Então, parece que esse argumento de que se alguém parece com um ladrão, não é um bom argumento. Bem, aí Sir Bedivere fala com a bruxa. A mulher, que está com um nariz falso e um funil na cabeça, que alguém colocou, diz, não sou uma bruxa. E o Sir Bedivere diz, mas está vestida como uma bruxa? Bem, mas como é que uma bruxa se veste? Será que as bruxas têm um padrão de vestimenta? Será que elas têm uma revista de moda específica? Assim, esta é a última moda das bruxas. Por que as bruxas, sendo perseguidas, iam se vestir de uma forma fácil de identificá-las? É algo um pouco incoerente. Bem, a bruxa, a suposta bruxa, ela acusa a multidão. Ela diz, eles me vestiram assim. E aí um dos aldeões fala, não vestimos não. A bruxa então fala do seu nariz falso. Ela fala, este nariz não é meu, é postiço. A gente dá para perceber ali, que aquela cenoura, ali que colocaram na cara dela está amarrada por trás da cabeça. Isso é um pouco evidente. E aí o Sir Bedivere confere o nariz. Talvez a mulher até tenha pensado, será que esse tonto não percebeu ainda, que o nariz é falso, Teve que tocar ali, levantar. Aproveitando, nessa cena a gente quase não vê o rosto, da mulher aqui. A atriz que interpreta a suposta bruxa, ela é a Connie Booth, nascida em 1940. Talvez ela não pareça realmente com uma bruxa, pelo menos ela não se compara com a Madame Mim. Talvez mais com a maga patológica. Mas vamos lá, A multidão então confessa. Sir Bedivere, depois de erguer o nariz falso, e ver que realmente não é um nariz de bruxa, pergunta, e então? Aí um dos aldeões fala, bem, colocando o nariz. Mas eles continuam acusando. E aí o Sir Bedivere, ele questiona, o nariz? Como se fosse só o nariz, Aí o aldeão prossegue, e o chapéu, que é o funil? Mas ela é uma bruxa. E o garoto ao lado fala, queimem ela. Então, não importa se eles colocaram o nariz e o chapéu, ela é uma bruxa. Bem, e a multidão se contradiz. O Sir Bedivere pergunta, vocês a vestiram assim? E um diz, não, o outro diz, sim. Mas, mesmo com essa contradição, a multidão não desiste de acusar. Um dos aldeões fala, sim, um pouco, quer dizer, nós vestimos um pouco ela, mas ela tem uma verruga. Como se isso fosse um argumento suficiente para acusar de bruxaria. Então, ele quer dizer que, se a pessoa tem uma verruga, logo ela é uma bruxa. Será que isso é verdadeiro, então? Todas as bruxas têm verrugas.
Logo, se você tem uma verruga, né, você é uma bruxa. Esse tipo de argumento é um sofisma. Né? Porque você está falando que um grupo, um determinado grupo de pessoas, tem uma característica comum. Né? E o fato de outra pessoa ter essa característica, logo torna ela um membro desse grupo. Mas será que só essa característica é suficiente para determinar os membros exclusivos desse grupo? Bem, e aí alguém vai falar sobre uma evidência de bruxaria. O Sr. Bediver pergunta, por que acham que ela é uma bruxa? E aí um outro aldeão diz, ela me transformou em uma salamandra. Evidentemente, o homem não é uma salamandra que está falando. E aí o Sr. Bediver se espanta. Uma salamandra? Uma evidência facilmente contestável ao olhar para o homem. Né? Todos olham para ele, né? Claro, porque obviamente ele não é uma salamandra. E ele responde simplesmente, eu melhorei. Ela me transformou em salamandra, mas eu melhorei. Bem, aí mas a multidão continua, né, insistindo em queimar a bruxa, apesar de não ter nenhum argumento que justifique que ela é realmente uma bruxa. E algo mais espantoso, né? A multidão se espanta ao saber que pode descobrir se uma bruxa é uma bruxa. Sr. Bediver diz, quietos, existem maneiras de saber se ela é uma bruxa. Os aldeões falam, existem? Como? Conte-nos. E uma até pergunta, e dói? Bem, não sei se ele perguntou e dói, né, com relação se iria doer para a bruxa, né, se a bruxa ia sentir dor, ou quem ia sentir dor era quem ia fazer o teste. Né. Bem, Sr. Bediver pergunta, o que fazem com bruxas? E a multidão responde, queimem ela, queimem ela! Então, a insistência disso, mas eles, em forma indireta, respondem. Então, o que fazem com bruxas? Eles queimam bruxas. E o Sr. Bediver prossegue. E o que mais queimam, além de bruxas? E a multidão também, né, fala, mais bruxas. Né? Então, o que vocês fazem com bruxas, queimam as bruxas. Né? E o que mais eles queimam? Mais bruxas. Então, estão fixados nisso, né, na bruxaria. Mas parece que no meio da multidão alguém está pensando, pelo menos um pouco. Né? Um rapaz responde, madeira. Então, além de bruxas, eles queimam madeira. O que não parece o caso de Sr. Bediver. Né? E o Sr. Bediver pergunta, então, por que as bruxas pegam fogo? O que isso tem a ver? As pessoas queimam madeira. Ele pergunta por que as bruxas pegam fogo. São coisas que não têm relação uma com a outra. Mas, né, a multidão começa a pensar, né, sobre bruxas e madeiras. E aí um aldeão pergunta, por que são feitas de madeira? E o Sr. Bediver fala, muito bem! Quer dizer, se eles queimam bruxas e queimam madeira, então as bruxas são feitas de madeira. Observe isso, acompanhe o raciocínio. Os aldeões queimam bruxas. Esse é um fato. Os aldeões queimam madeira. Esse é outro fato. E aí, eles pensam. Na verdade, né, Sr. Bediver induz eles a pensar. As bruxas pegam fogo com a madeira. Sim. Logo, as bruxas são feitas de madeira. Como é que é? Se alguma coisa pega fogo como outra, então essa coisa é aquela outra coisa. Vamos aplicar em outro caso. O papel pega fogo. O petróleo também pega fogo. O papel pega fogo como o petróleo, então. Logo, pelo raciocínio do Sr. Bediver, o papel é feito de petróleo. Bem, você sabe que isso não é verdade. Então esse argumento é um sofisma, é uma falácia. Mas se você não parar para pensar, se você não separar a verdade da mentira, então uma pessoa pode ser induzida ao erro. Bem, então o Sr. Bediver continua na sua comparação de bruxas e madeiras. Ele pergunta, então como sabemos se é feita de madeira? E um aldeão diz, erguemos uma ponte com ela, porque eles usam madeira para fazer pontes. Mas Sr. Bediver lembra, né, que também se fazem pontes de pedra. Os aldeões falam, então, bruxas
não servem para fazer pontes. Porque madeira e pedra são diferentes. E aí Sir Bedivere pergunta, madeira afunda na água? E o garoto responde, não, flutua. E imediatamente alguém chega a uma conclusão, né? Então joga no lago. Né? Então se as bruxas são feitas de madeira e a madeira flutua, então joga ela no lago que ela vai flutuar. Se ela flutuar, ela é uma bruxa. Então agora ficou fácil de descobrir. Né? Então por que jogá-la no lago? Né? Observe o raciocínio. Se bruxas são feitas de madeira e madeira flutua na água, então a bruxa irá flutuar na água. Esse raciocínio aqui, ele está correto. Né? Considerando que se as bruxas são feitas de madeira. Né? Então, só que elas não são. Mas a partir de um argumento falso, você criou um raciocínio válido. Né? Então, mas nem toda bruxa ela flutua, né? Você tem a Úrsula, por exemplo, que ela fica submersa. Bem, mas Sir Bedivere se mostra precavido, né? Ele não se recusa a jogar a mulher no lago, porque ele pergunta, o que mais flutua na água? E aí as pessoas começam já agora a perder o último pingo de raciocínio que elas tinham, né? Um fala pão, maçã, pedregulhos, e a coisa piora completamente, né? A multidão perde a noção. Né? Uns falam cidra, molho de carne, cereja, lama, igreja, chumbo. Então ninguém está mais raciocinando. Né? Então a esperança de alguma luz de razão, ela se perdeu agora. E nesse momento é que o rei Arthur, que já havia chegado, mas estava só observando, ele surge com uma pérola de sua sabedoria real. Ele grita, um pato. Né? Então, para a pergunta de Sir Bedivere, o que mais flutua na água? Né? O rei Arthur grita, um pato. E o Sir Bedivere fica admirado com a sabedoria do rei Arthur. E ele olha para ele, todos olham para ele, né, para o rei Arthur, e o Sir Bedivere fala, exatamente. E aí o Sir Bedivere invoca, ou provoca, a lógica. Ele diz, então, pela lógica, se ela... Ele começa assim. Né? A palavra lógica, ela também pode ser usada para reforçar alguma coisa ou induzir alguém a acreditar que alguma coisa é verdadeira. Né? Então, também uma sutileza de um sofisma. Né? Você usar a palavra lógica. Né? Porque aí você está querendo dizer que, nossa, isso aqui é verdadeiro. Né? E o aldeão vai sofismando. A partir da lógica do Sir Bedivere, o aldeão fala, se ela pesar o mesmo que um pato, ela é feita de madeira. Porque olha só a conclusão aqui, né? A madeira flutua, o pato também flutua. E se ela pesar o mesmo que um pato, ela é feita de madeira. E aí, né, o Sir Bedivere conclui, né? Ele fala, portanto, é uma bruxa. Né? Então aqui eles terminaram de sofismar. Né? Com esse raciocínio, um raciocínio que induz ao erro, né? Porque o fato de um pato flutuar, a madeira flutuar, levar à conclusão de que uma mulher é uma bruxa, é um sofisma. Então, observe o raciocínio. Se um objeto pesa o mesmo que outro, logo, o primeiro objeto é feito da mesma substância do primeiro. Se esse raciocínio estiver correto, então nós podemos aplicar em outro caso. Né? Porque 1 kg de chumbo pesa o mesmo que 1 kg de algodão. Por esse raciocínio, o chumbo seria igual ao algodão. E você sabe que não é. Mas, segundo a lógica do Sir Bedivere, a solução está dada. Então ele diz, devemos usar a balança grande, né, para pesar a bruxa e um pato. E aí a bruxa é comparada com um pato. Né? Eles levam ela até uma balança, né? Colocam ela de um lado, o pato do outro, para ver se eles têm o mesmo peso. E isso vai determinar se ela é uma bruxa. Eu não vou dar o spoiler do que acontece no final, né? Se o peso é igual. Porque você pode encontrar
esse vídeo replicado mais de uma vez no YouTube. Agora, a parte triste dessa história é que, embora o filme Monty Python e o Cálice Sagrado seja uma sátira, o trecho do filme que fala da bruxa retrata algo real. Mulheres foram condenadas à morte por homens que usaram sofismas em seus argumentos. E isso acontece até hoje. Pessoas más usam sofismas para prejudicar outras pessoas. Então cuidado. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você lê. Na televisão, nos jornais, impressos, na internet, redes sociais, em aplicativos, em mensagens de texto. Tá? Pessoas usam sofismas. Elas usam argumentos com sutilezas para fazer com que a mentira pareça uma verdade, enganando pessoas e prejudicando de formas terríveis. Esse é o nosso aviso. Obrigado pela sua audiência. Continue assistindo os vídeos do nosso canal. Inscreva-se, curta. Obrigado pela sua audiência.